os dois assuntos, onde os dois assuntos se ligam, né? Que são da saída definitiva e as questões financeiras, né? O tributário e o banco, dinheiro e liquidez. Toda vez que eu faço uma remessa, seja recebendo, né, do exterior para o Brasil, fazendo um envio, né, esse valor transitou pelo meu CPF ou pelo CPF de terceiros, né, ligando, né, seja a mesma titularidade, como se fosse antigamente aqui a TED, né, o DOC TED, vou fazer uma transferência de mesma titularidade ou titularidade diferente. Toda vez que, então, existe essa remessa, e isso vale para qualquer moeda, porque hoje, né, o Brasil ele está conectado no sistema SWIFT, tanto que para fazer qualquer transação internacional é preciso solicitar esse código, né, Let's no go. banco, pelo aplicativo. Vou E o pegar o código, seu bubu. Let's go. Só um minutinho, peraí, que eu vou silenciar. e o código SWIFT ele está conectado, né, ao sistema dos Estados Unidos. Então, eu estou no Brasil, vou mandar um dinheiro para a Índia, né? Esse valor ele passa pelo sistema americano, o real é convertido em dólar e o dólar é convertido para a moeda do país. Então, eu vou mandar para Portugal, de real para dólar, dólar para euro. Eu vou receber, é a mesma transação. Então, tudo é conectado com os Estados Unidos. Automaticamente, quando acontece essa remessa, é cobrado o IOF. Né? Ontem eu até falei que é o dedo duro. É o valor que é cobrado ali, então, recentemente, teve até algumas divisões, né? 1,1 para investimento, 6,38 para viagem, para cartão, então, se são várias alíquotas que são cobradas em cima do IOF. E a partir do momento que acontece o recolhimento da IOF, o governo já sabe que existe, então, aquele valor em espécie. Se eu estou mandando dinheiro do exterior para o Brasil e não existe na Receita Federal um cadastro de saída definitiva, esse valor ele vai ser convertido como renda, porque a Receita vai perguntar, né, o computador, o robozinho que roda lá dia e noite, né, em todas as transações, ele vai perguntar de onde que vem esse dinheiro, qual que é a origem dele. Então, assim, se para mim a pessoa, né, o CPF está no Brasil, por que que ele está mandando esse dinheiro? Vamos pensar no primeiro como mesma titularidade. Por que que ele está mandando dinheiro para ele mesmo vindo do exterior? Esse dinheiro, qual que é a fonte dessa receita? É em investimentos? Né? É algum trabalho, uma prestação de serviço? Que hoje existe muito aí os nômades digitais. Né? Você pode estar em qualquer lugar e trabalhar para qualquer um. Então, isso, vem esse questionamento, então ele é transformado. Se for reconhecido que é uma renda, e essa renda do exterior, o valor que ele é recebido, ele é transformado em dólar pela taxa PETAX, o câmbio brasileiro, e a Receita Federal segue esse na data de recebimento. Então, independente, eu fiz a transação, o banco me cobrou o spread, eu peguei a taxa comercial, o dólar está mais alto, está mais baixo, então tem sempre essas variações. A Receita Federal ela faz sempre a conversão na data do recebimento da ordem e com a taxa PETAX. Esse valor, então, ele vai ser visto como uma renda, automaticamente ele pode ser tributado. Vindo a partir de 2027, o IBS, CBS, onde todas as transações financeiras serão ali tributadas, esse dinheiro também vai ser passível a partir do momento que ele for reconhecido como uma renda. Quais são os mecanismos, então, que dentro do banco, né? Eu trabalhei no Bradesco, e lá no Bradesco nós tínhamos o convênio com a Western Union e também o próprio Bradesco, né, o Maya Coach, que é uma conta internacional, né, quem é cliente Bradesco consegue fazer essa opção pelo próprio aplicativo, até não estou aqui, sair do banco e fazer propaganda, Renato, olha para você ver. Mas é muito prático, eu já fiz, já utilizei, é muito fácil, é rápido, eficiente, não deixa a gente na mão. Então, hoje existe essa conta, né? O Bradesco, inclusive, ele é nas Ilhas Caimã, que ele tem essa conta internacional, cai num assunto que o Gilberto passou ontem, sobre paraíso fiscal. Então, a tributação ela é diferente quando o recurso é de um paraíso fiscal. Então, vale a pena muito isso. Se você tem algum banco com conta global, procurar saber onde que essa conta ligada ao dólar ela está aberta.
se ela está dentro de um paraíso fiscal. A questão tributária ela pode ficar mais alta do que aquelas taxas que a gente começou a falar ontem, né, que ela vai de 15% a 25%. Então, assim, esse é um risco. Se eu mando 10 mil dólares durante o ano para o Brasil, esse valor ele pode sim ser convertido e visto como uma renda e ser tributado em cima desse valor. Durante muitos anos, eu tive investimento, né? Tive resgatar agora, há pouco tempo, que a gente comprou um imóvel, e eu sempre brinquei com meus clientes assim, é dinheiro de hambúrguer, né? Eu sou o mais gordinho da família, e sempre gostei muito de lanche, de comer comidas pesadas, e gosto muito da cozinha. E aí, o que acontecia? Então, a gente combinava, hoje vamos comer uma pizza. Eu sei que eu vou gastar R$ 200 para comer essa pizza, e acaba que a família ia brigando para saber qual que é o sabor que ia vir, ia dando 9 horas, o restaurante ia demorar 1 hora para entregar. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Não vamos comer mais essa pizza porque vai ficar muito tarde, vamos para o miojo. Vamos com pão com ovo e resolver o assunto. No outro dia, se aquele dinheiro eu não gastava, eu aplicava ele. Então eu mandava para os Estados Unidos, eu abri conta em uma corretora nos Estados Unidos, fazia transferência desses valores, e tem até algumas questões que a gente consegue fazer transferência de forma legal, sem pagar o IOF. Então, existem essas formas que podem ser feitas, né? Ainda é um canal que está aberto. E eu fui juntando dinheiro, então, e fazendo investimentos no exterior. Durante muitos anos, esse dinheiro que estava lá investido, que era legal, eu recebia do meu salário, a minha única fonte de renda, pagava o imposto, declarava, só que eu mandava esse dinheiro para o exterior e não colocava ele na minha declaração de imposto de renda. Para minha surpresa, no último ano, na última declaração, já vieram as informações dos meus investimentos no exterior. Inclusive, toda a renda que eu recebia, o ganho de capital com alienação de papéis, dividendos que eu recebia. Só que as minhas aplicações, como eu sou residente, né, no Brasil, a corretora informou isso já direto, né, na bolsa, e os meus rendimentos eles já haviam descontado. Então eu sempre paguei 30% de imposto de renda nos Estados Unidos. Quando esse valor veio para minha declaração, já veio o ganho de capital, o ganho financeiro, os dividendos, com a tributação do valor nos Estados Unidos. Então, no Brasil, a alíquota do imposto de renda, eu iria pagar 27,5% na alíquota cheia, né? Na efetiva, ela cai um pouco. Só que eu não paguei imposto de nenhuma das minhas aplicações, porque o imposto nos Estados Unidos é maior. Onde foi que eu tive uma diferença muito pequena para pagar? A conversão do dólar. Porque como tem muitos anos que eu juntava e comprava dólar, eu cheguei a comprar dólar de 4,89. Quando eu fiz o resgate agora, eu peguei a taxa do dólar a 5,87. Então eu tive um ganho de capital em cima do dólar. Esse ganho, essa variação, a Receita Federal não me perdoou, paguei. Foi um valor irrisório, né? Frente a tudo que eu consegui juntar com o passar dos anos. Na minha declaração de imposto de renda, apesar de não ter informação dessas aplicações no exterior, eu sempre tive o que o Gilberto falou sobre a questão de caixa, né? De ter ali na declaração um dinheiro em mãos. Eu ganhei 100 mil durante o ano, tive despesa médica, as despesas dedutíveis, escola, saúde, todas elas. Gastei 50 mil. Os outros 50 mil eu gastei com alimentação, viagem, diversão, outras coisas. Mas eu não colocava na minha declaração que eu gastei isso com outras coisas. Esse valor ia ficando com o dinheiro em reserva, dinheiro em mãos. Quando eu trouxe o meu capital, o dinheiro em si estava coberto, porque eu tinha esse caixa na minha declaração. Eu só troquei o caixa para a forma regular. Tirei dinheiro em mãos, zerei e coloquei o valor que eu tinha de investimento, que o próprio governo já tinha as informações preenchidas na minha declaração, com toda a minha carteira de ação. Eram mais de 20 papéis. Vieram todas de forma detalhada. Então, assim, o momento que nós vivemos hoje, né, de digitalização, isso é muito claro, né? Todas as pessoas têm
O governo, de modo geral, ele tem essa informação na ponta do lápis. Na hora que ele quiser usar, ele vai utilizar e ele já vai trazer isso pronto, né? Entra ano e sai ano, né? E nós já percebemos que a declaração de imposto de renda ela já sai de algo que nós temos que preencher para partir para a conferência, só mesmo que não está entrando. Feito isso, o sistema financeiro do Brasil ele está muito conectado à Receita Federal, ao Banco Central, né? E nós somos hoje o sistema financeiro exemplo para o mundo. Então, assim, outros bancos vêm para o Brasil para justamente pegar essas informações, como nós funcionamos, todas as coisas em questão de produto, a forma de funcionamento, né? Os bancos, né, do Brasil que existem hoje no Brasil, eles estão expandindo. Então, o Banco do Brasil já tem agência nos Estados Unidos, o Itaú tem, o Bradesco tem, recentemente abriu no México, o Nubank já está expandindo. Então, assim, nós temos hoje também BTG entrada. também já está até aqui em Orlando. Sim, com certeza. E aí vem BTG, vem o Banco C6. O que eu aconselho, né? Está muito na moda hoje no Brasil a questão de banco quebrar. O pessoal começou a usar o sistema financeiro de forma muito aberta. Então, assim, o banco que você vai utilizar, muito cuidado para a questão de propaganda, quem está indicando, o que acontece por trás, né? Eu sempre aconselhei os nossos clientes a ter mais de um banco, não concentrar, né, todos os ovos em uma única cesta. Divida, né? Utilize para mais lugares, porque uma hora ou outra vai ter algum tipo de problema, então tem essa necessidade, né? Eu até brinquei hoje no grupo e coloquei lá, e aí, você já teve algum problema para conseguir resolver um problema no Brasil? Consegue falar com o seu gerente de forma fácil? Então, eu sempre tive e ainda tenho, né? Eu tenho um cliente que ele me liga até hoje. Essa semana eu já conversei com ele. Ô, Davidson, poxa vida, eu tenho um consórcio lá e ninguém me dá resposta, o que eu faço? Como se eu estivesse trabalhando ainda no banco. Eu vou lá, não, faz dessa forma que você consegue. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado e esse zelo com todo mundo. E eu sei essa necessidade, porque quando eu estive fora e passei aperto, gente, eu tava no Paraguai de carro, né, fazendo uma viagem com a minha família, como gerente de banco, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tinha o American Express no bolso, o Mastercard, o Visa, cartão de débito, cartão de crédito, cartão pré-pago. Mas não tinha dinheiro. Não, tinha. Eu Ah, tá. tava com peso argentino. Parei para abastecer, a quantidade de peso que eu tinha não era suficiente. Nenhum dos cartões funcionou. Nenhum. Deus é mais. Nenhum dos cartões. Então, assim, comecei a ligar para os meus funcionários, não consegui falar com ninguém. Parece assim que o chefe sai de férias e todo mundo aproveita, descansa também. Não consegui falar com ninguém. O frentista confiou em mim, quase que eu tive que deixar a mulher. Se eu tivesse com a sobra, eu acho que eu até nem voltava. Tive que voltar em outra cidade, né, mais próxima, para conseguir fazer um saque, voltar para conseguir pagar o posto de combustível. Então, assim, quem nunca passou por algum tipo de situação, algum tipo de problema, né? Tem diminuído muito nessas questões, né? Então, na última viagem que eu fiz, já foi muito mais tranquilo, mas uma hora ou outra a gente precisa de ter esse cuidado e manter o relacionamento, sim, com as instituições financeiras. Davidson, a primeira pergunta em relação aos bancos funciona o seguinte. Claro que se hoje eu sei que tem alguns bancos, inclusive o Bradesco, tá? A gente tem conseguido fazer financiamento imobiliário no Bradesco com a renda dos clientes no exterior, né? O banco tem aberto uma brecha, né? E visto como a movimentação financeira é boa e fazer financiamentos bancários de imóveis. A Caixa Econômica, ela não aceita, né? Ela não aceita a sua movimentação bancária como uma renda e ela também não aceita as declarações de imposto daqui dos Estados Unidos. É uma dúvida de muitas pessoas, né, que tem o receio que está aqui nos Estados Unidos. Eu acabei de receber agora uma pergunta na live falando assim: tem 4 anos que eu estou nos Estados Unidos, eu declaro nos Estados Unidos e parei de declarar no Brasil. O meu receio eu fazendo a saída fiscal, eu vou conseguir adquirir
algum imóvel no Brasil, por exemplo, financiado. Claro que hoje imóvel você consegue adquirir à vista, né? Não vai te pedir muita coisa. Mas um imóvel financiado, a gente sabe que existe um critério, né? Uma declaração de imposto de renda, e os bancos, devido à taxa de juros, devido aos altos índices de inadimplência, eles não estão abrindo financiamento tão fácil assim. Então, eles estão exigindo realmente toda a documentação. Como que ficaria nessa situação se o imigrante fizer a saída fiscal? Como que vai ser para ele adquirir patrimônio no Brasil? Renata, quando gerente, eu sempre aceitei a declaração do imposto de renda, né? Como eu disse, até a questão dos clientes nos Estados Unidos, da seguinte forma, né? Você até falou questão que não consegue declarar, que precisava de ter algumas condições. Esse rapaz ele até mandou para mim uma mensagem agora que eu perguntei, porque eu sei que ele não está legal, né? E ele falou que ele faz a declaração através do ITIN. E aí falou que ele até falou, poxa, paguei. Ele está até bravo com o Bradesco, tá? A gerente pediu a declaração de imposto de renda dele atualizada, e ele fez, aí diz ele que foi até utilizado o formulário W7 e o formulário 1040. Tá, ITIN é o White Number. Ele falou que ele pagou US$ 200 para um contador, e o contador gerou através do ITIN, É, e ITN é usando o White da. Number que É, aquilo que a gente estava falando. O imigrante, mesmo que ele está aqui de forma até ilegal, tá? Independente do status migratório, ele consegue ter um White Number, sabe por quê? Porque o governo aqui dos Estados Unidos também vai querer receber imposto, né? sim, E é através do White Number que ele vai conseguir fazer essa captação. Então, o contador daqui vai gerar para ele, vai fazer esse número, né? Vai gerar. Mas com essa declaração aqui, os bancos vão estar fazendo o financiamento? isso. Aí vem o pulo do gato. Essa declaração ela tem que ser traduzida. Então tem que passar pelo consulado, pedir a tradução do documento, e ele vem então selado para o banco. Esse documento, sim, ele é válido, tá? Como comprovante de renda, porque ele se torna um documento oficial. Se o banco, né, se o gerente recusar o formulário traduzido e com a chancela, né, do consulado, pode inclusive fazer uma representação para o banco, fazer uma carta ali e tal, pedir, poxa, por que não está aceitando? O que precisa? Né? Se o documento ele é um documento legal, está com o carimbo do consulado, então o consulado ali vai fazer a autenticação de validade daquele documento, com a saída fiscal, ele passa a ser aceito. Só que aí existe um detalhe bem importante, que é o seguinte: a saída fiscal, então, vai se tornar estrangeiro, né? O brasileiro estrangeiro no país. Alguns bancos não aceitam esse tipo de conta, porque é uma conta que ela traz uma responsabilidade de compliance muito grande. Quando eu digo compliance, nós temos que pensar o seguinte: hoje o sistema financeiro brasileiro ele ele é muito ligado com as questões de fraude, sonegação, é, tráfico de droga, tráfico de influência, então, assim, o terrorismo de modo geral. Então, isso é muito É o sistema controlado. de lavagem de dinheiro. Isso. E assim, e os acordos que existem, né? Eles são acordos internacionais. Então, ele está até acima. Recentemente teve a questão da Magnitsky. Sempre a língua enrola, se para É. de falar. Então, assim, teve essa questão, caiu, derrubou, por questões políticas, né? Mas isso Uhum. aí é um passo. Então, o que acontece? Os bancos, eles têm um receio muito grande de ter esse tipo de conta, né? Lá Qual, no Bradesco, qual seria essa conta, Davis? Porque eu estou anotando aqui alguns pontos para fazer a pauta. Como é que a conta de depósito estrangeiro. conta de É, depósito estrangeiro? ED, não, CED. CD, Não, CDE, conta de depósito estrangeiro. TDE, ok. Isso.
Conta de Então, depósito estrangeiro. Não é todos os bancos que aceita. não são todos os bancos que têm, justamente por essa fiscalização, porque o banco ele quer saber qual que é a origem desse recurso que está transitando, porque ele é corresponsável por essa conta. Então, no Bradesco, essa conta ela tem uma manutenção de 400 a 2 mil reais, dependendo da quantidade que a pessoa vai movimentar. Né? Está E todo, inviabilizando já, Davidson. Já está e inviabilizando. todo tipo de informação que for transitar, né, ela é cobrada. Porque assim, o banco ele não quer falar que ele não quer, mas ele seleciona o público que ele vai tratar. Então, quando tem essa saída fiscal, esse seria um primeiro impedimento. Teria que buscar bancos. Então, assim, tem o BTG Pactual, né? Só que ele tem um crivo que é isento, ele não cobra nada. Mas tem um crivo muito grande para conseguir abrir uma conta. Eles fazem análises assim. Eu tenho feito a abertura de conta do Banco BTG, fiz a minha, fiz de duas amigas minhas aqui e foi tranquilo. Assim, claro que não é uma conta para que eu tenha é, financiamento, é uma conta de É uma conta investimento. corrente. É uma conta É, corrente de investimento porque ela me dá três contas nenhuma, né? Que é a broker, a conta internacional e a minha conta no Brasil, que aí eu posso fazer aquela transação, como você falou, sem sim. pagar o IOF. Mas aí você não fez a saída definitiva, você fez a conta como brasileiro, Exato. entendeu? Então Ah, seria, ok. seria essa Entendi. questão. A Entendi partir a do momento. pegadinha. Então eu vou abrir a conta primeiro e depois eu dou a saída definitiva, né? O banco ele pode recusar e Recusar. encerrar a conta, tá? Então Santander, assim, você sabe se aceita ou não? tem o Santander ele tem a conexão, né, do Banco Global. É, porque eu tenho Sim. a conta global aqui. É. Ok, ok. E aí essas questões então tem que ser estudada. É relacionamento, tem que buscar o contato com o Entendi. gerente, buscar, poxa, eu tenho essa situação que eu vou fazer, o que você me aconselha, quais são os passos? Procura o gerente, né? Procura através do relacionamento. A Então, questão de financiamento, o que está acontecendo hoje, né, no Brasil? Financiamento imobiliário, foi o que você citou. sim. Ele está ficando um recurso escasso. O financiamento imobiliário, a base dele é a poupança. Então, hoje, com a Selic a 15%, a poupança ela paga 8% ao ano. Então, praticamente a inflação leva esse dinheiro embora. E as pessoas não estão mais colocando dinheiro na poupança como era antigamente. Com esse recurso limitado, não sobra dinheiro para financiamento. Então, a Caixa Econômica reduziu recentemente, chegou a 50%, depois voltou a 80%. Os bancos estão emprestando com recurso próprio, e aí automaticamente a taxa de juros é mais cara. Então, um financiamento que a gente conseguia taxa aí de 6, 7, 8%, hoje ele está saindo a 13, 14, 15, em alguns casos até 16%. Outras linhas estão sendo levantadas e muita gente utilizando, então está muito na moda a questão do consórcio, através de planejamento, para conseguir fazer esse tipo, de viabilizar os Mas financiamentos. mesmo assim, você tocou num assunto que é importante, que é o consórcio, eu tenho, mas uma vez que eu fizer a saída fiscal, eu vou. É porque o consórcio, quando você está fazendo ele é. Né? Eu vou Um falar porque produto. você sabe que eu era a rainha do consórcio lá no Bradesco, que eu amo o produto, mas vamos entender o seguinte: quando você está vendendo, é um argumento, né? Você vai vender ele para planejamento financeiro, para aquisição a longo prazo até para uma aposentadoria, ok? Mas na hora que se o cliente ele for contemplado, eu já tive uma amiga aqui, tá, em Massachusetts, que ela foi contemplada no consórcio do Cicobi, mas ela não tinha o quê? Declaração de renda no Brasil. Então ela tá com o consórcio dela rendendo lá, né, dentro do Cicobi, porém ela não consegue pegar o crédito, porque ela não tem como declarar. Aí tem que falar com o gerente e buscar essa questão. Olha, a minha renda, a minha movimentação, a origem dele é através de remessas que eu faço exterior, pois a minha renda está aqui. Você aceita a declaração traduzida com a chancela do consulado? Consulta isso para mim, procura. O Cicobi ele tem uma estrutura diferente, ele não é Sim, banco, então cada é uma cooperativa. cooperativa regional ali, ela resolve entre elas os termos, Uhum. né? Mas assim, levando essa informação, sempre a gente consegue fazer conseguir, né, essa ponte através de relacionamento, né?
Ou seja, pelo que eu estou entendendo, essa questão de fazer a saída fiscal e tanto na questão do financiamento da conta que a pessoa vai ter no Brasil, tudo vai gerar em torno do cliente e o relacionamento que ele tem com o gerente. Exato, Ok. Ok, então exato. isso já Né? responde muitas dúvidas. Porque Uma se, pessoa acabou de me fazer uma pergunta aqui na live, falando assim: feita a saída fiscal, posso comprar imóveis sem ser financiado ou vender imóveis sem nenhum problema? Ou eu poderia ter algum problema devido à saída fiscal? Como que a pessoa vai vender um imóvel sendo que, entre aspas, não, essa movimentação ela é sem nenhum a problema, não compra e existe venda de nenhum, imóvel não não depende existe, sim, se a pessoa está ou não no Brasil, se. não existe nenhum impedimento. Ok. O que que tem que ser relatado é assim, a origem desse dinheiro, o dinheiro já está no Brasil, esse dinheiro no Brasil já está declarado? Então seria a primeira pergunta, porque eu tenho que tratar ele de uma forma. O Pelo que eu dinheiro, entendi, a pessoa já tem um imóvel no Brasil e quer vender esse imóvel no Brasil. E quando ela estava no Brasil, esse imóvel já estava declarado. Provavelmente já constava na declaração dela. ok, já possui, vai fazer só a venda do imóvel. Exato. Tendo o ganho de capital, vai ter a tributação. Comprei o imóvel por 100 mil, estou vendendo agora por 500 mil. Então, é feito um cálculo em cima desse valor, dessa diferença de 400 mil. Ela vai de acordo com o tempo, tem 10 anos, tem 15 anos, então existe alguns abatimentos Alguns ali que são feitos. incentivos. Né? Acabei de comprar, de vender o imóvel e vou comprar outro, então eu tenho que pagar. Não. Existe toda essa questão, existe uma janela para fazer a tratativa. Você tem É. na ponta da língua, Gilberto, essa aí, para passar para gente? Só pegando o gancho aí que você está falando sobre a questão da venda do imóvel, quem está no exterior, né, a, o recolhimento do imposto em caso de ganho de capital é no dia subsequente ao da venda do imóvel, tá? Então, assim, muitos que estão aí, mas estão fazendo declaração aqui no Brasil, se ainda não passou por fiscalização, se acontecer de ser fiscalizado, isso também pode ser alvo da fiscalização. Tipo, olha, você vendeu um imóvel com ganho de capital, só que você recolheu como se você fosse um residente no país. Quem é residente no país, no Brasil, ele vai recolher até o último dia útil do mês subsequente o imposto sobre o ganho de capital. Quem não é residente tem que recolher no dia subsequente à venda, um dia posterior à venda. Vendeu, recebeu o dinheiro, no outro dia já tem que recolher o imposto sobre ganho de capital, entende? Então, um dos fatores, um dos riscos aí também seria esse, tipo, deixei de recolher na data de vencimento, se for pego pela fiscalização, já que você recolheu no mês subsequente, o último dia útil do mês subsequente, pode ser apurado multa e juros da data do vencimento obrigatório para aquele contribuinte até a data que ele pagou. Aí tem uma janela ali de alguns dias ali que cabe multa e juros, dependendo do valor do imposto, dá uma quantia considerável. Entendeu? Porque Com a multa, ela Selic, é calculada, a multa é calculada 0,33 ao dia, não superior a 20%, então ela tem um limite ali de 20%. Então é 0,33 ao dia e juros Selic. O Selic. juro é Selic, né? Então, de um mês para o outro, ele pode ser cumulativo, inclusive. Entendo. Então, tem esse detalhezinho aí, tá? Se houver ganho de capital. Ok. A gente está quase chegando também ao final desse segundo encontro, dessa live. A Analita colocou aqui no chat que todo mundo pode declarar aqui nos Estados Unidos, independente, todo mundo pode declarar estando legal ou sem status com o IT number. Então, independente do status, tem que ser feita a declaração aqui. Então, como ela já é cidadã e ela já tem muitos anos que está aqui nos Estados Unidos, ela está dando esse conselho, né? Que independente do status imigratório, é importante que a pessoa esteja declarando aqui, né? E aí justamente vem a importância que a gente está falando lá desde o início, né? Se eu não dou a saída definitiva e já transito nos Estados Unidos, pago o imposto nos Estados Unidos, amanhã ou depois eu volto com esse dinheiro para o país, ele vai ser tributado. Né? Eu estou na condição que eu ia até falar, acabou né, que eu passei por cima aqui. Eu estou na condição ali de estudante, estou com visto de estudante.
Esse recurso, né, quem vai transitar, quem vai mandar ele, né, do Brasil para o exterior, ele é interessante na hora que for fazer a remessa avisar o banco. Olha, isso aqui é para manutenção de residente, que aí ele não configura como renda. Né? Da mesma forma, eu dei a saída definitiva, da saída fiscal do Brasil, estou no exterior, e vou mandar um dinheiro para um familiar, para um pai, para alguém que tenha ligação. Gilberto, vê se você consegue confirmar essa questão para a gente, que eu esqueci de olhar. Se tem a ligação de parentesco, até qual grau? Se eu não me engano, ele vai até pai e filhos, se eu não me engano, salvo engano, mas aí teria que pesquisar. Que aí pode ser feito as remessas como manutenção de residente, e ela tem um teto também. O teto eu não vou lembrar É, agora, porque já tem algum tempo que eu não olho. Porque aí esse valor ele não é tributado como renda, ele cai na faixa de isenta. Ok, Aí, se for o caso, a gente traz depois essa informação com detalhe dessas remessas, como que elas vão é. funcionar aí, para transitar esse dinheiro de um país para o outro, sem correr risco de somar renda em cima deles. ok. Então, eu acho que é isso. Se o pessoal tem alguém que quer fazer alguma pergunta, se quiser, pode abrir o microfone e fazer pergunta, porque a gente já está encerrando a live de hoje e o nosso encontro. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, amanhã, Davidson, a gente volta a algum assunto para tratar ou como que tá? Assim, Renata, nós praticamente falamos, Sobre falamos tudo, tudo que né? tinha que falar aqui, né? Eu acho que vai entrar muito agora em particularidades, então talvez alguma pessoa não quer abrir, que não quer se expor, né? Nosso escritório, ele está aqui justamente à disposição, né? A gente teve esse interesse de abrir portas, de fazer essa parceria aí, né? Nós conhecemos algumas pessoas, você conhece outras mais, então, assim, unir esforços, né? E quando a gente trata com pessoas que a gente conhece, fica mais fácil, dá mais segurança, dá mais credibilidade, né? Então, Eu a gente acho queria que colocar o nosso escritório aí à disposição, né? Pode entrar em contato através de Renato, ou pode também através do nosso contato lá, pode chamar no particular, né? E é de nosso interesse, sim, né, fazer todos esses desembaraços aí, fazer a consultoria, né? A princípio, eu até tenho atendido alguns clientes, a gente fazendo uma consultoria aí, de um acompanhamento, 3 meses, 6 meses, então a gente faz um contrato, tudo registrado, para justamente passar essa assessoria na questão fiscal, né, tributária, e também nas questões de investimento e de renda, né, o que vale a pena, o que não vale. Então, assim, essa bagagem, esses serviços aí, a gente está colocando à disposição, né, para oferecer para quem tiver o interesse, procurar a gente. não, eu acho que é super importante as pessoas terem, né, o seu contato, ter esse acesso a você, né, até porque já vem de uma referência, né? Eu gosto, o que eu falo com todo mundo, eu só indico as pessoas que eu realmente trabalhei, que eu confio, né? Porque não é só você trabalhar com a pessoa, você precisa confiar ali, no trabalho daquela pessoa, na índole daquela pessoa. E o mais importante hoje a gente está vivendo, que eu falei hoje até na internet, a gente não vive uma crise financeira, a gente vive uma crise política, né? Porque tudo está envolvendo a taxa básica de juro, a questão de financiamento, tudo que a gente tem visto está muito voltado para o que a gente tem visto aí politicamente falando, né? Então, assim, foi ótimo estar aqui com você. Eu te agradeço. Vamos manter o grupo ali 1, 2 dias mais para quem quiser, né, tirar algumas dúvidas, fazer pergunta, para que eles tenham também o seu contato, que dê tempo deles Sim. salvarem o seu contato, né? Eu também me coloco à disposição, né? Para estar aí, eu já te passei nome de 2 pessoas que já precisam fazer, são pessoas que já estão muito bem oficializadas aqui, já são cidadãs aqui, né? Então, assim, não faz sentido elas não fazerem a saída fiscal, né? E já realmente cortar esse vínculo com o Brasil. E eu vou entrar em contato para que a gente possa sentar e fazer um estudo, né, ao meu respeito, porque ainda tenho algumas dúvidas. A Rosana levantou a mão, É, pode abrir. posso fazer uma pergunta rápida? Deixa eu acender a Claro. luz.
Claro. Parei o carro aqui que eu tô dirigindo. Peraí, deixa eu botar a câmera. Aqui, tô eu aqui. Tudo bom? Deixa eu te perguntar rápido. Eu vim pra cá. Nossa, tá horrível essa luz, né? Peraí. Eu vim pra cá, já tem 5 anos, eu já sou cidadão. Meu filho veio, ele é menor de idade, então ele nunca fez declaração, né, no Brasil. Ele tem que fazer essa saída fiscal também? Como é que funciona isso para quem nunca fez declaração lá? Agora ele já é menor de idade aqui, já declara aqui. Chegou a fazer o CPF dele? Sim, ele tem CPF. Então tem que fazer, né? Tem que Ele pode fazer o comunicado de saída definitiva ao invés de uma declaração. Até o comunicado. Existe o comunicado de saída definitiva e existe também a declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva, ela serve mais para quem tem patrimônio, né? Quem está deixando o patrimônio aqui, quem está deixando o procurador, inclusive, né? São informações ali necessárias. Para quem é menor de idade, não tem patrimônio, faz o comunicado de saída definitiva. Eu tenho que fazer a minha também. Eu também não tenho patrimônio nenhum no Brasil, não tenho renda lá, não tenho nada. Deixou o procurador? Também. Não tem nada. Nem procurador. Então faz comunicado. Eu vou entrar em contato com vocês para a gente fazer. Show. Tá bom, obrigada. Tá bom. Ok, obrigado a você. Disponha. Boa noite. Esse comunicado tem um custo? Porque é diferente, né, de fazer a declaração. Eu nem sabia disso, tá vendo? Então tem O comunicado ele é mais simplificado, Renato. Ok. Ele é mais simplificado, então ele tem um custo, sim, ele é mais barato um pouco do que a declaração de saída definitiva. A pessoa chamando a gente lá, a gente conversa. Ok. Então eu acho que muitas pessoas que, por exemplo, igual essa minha amiga que mora aqui já há muitos, muitos anos, ela veio muito nova pra cá. No caso dela também, eu acho que é fazer o comunicado. Mas aí não é eu que acho, né, gente? Aí ela vai entrar em contato. Informa pra gente, né, a situação, como que foi, quando saiu, né, e tal, aí a gente vê qual é a melhor opção. No momento do atendimento, a gente vai justamente identificar, né, qual que é a situação e qual que é o melhor caminho para seguir com cada um. É por isso que existem as particularidades. Não tem como colocar isso aqui dentro de um caixote, de uma planilha e fazer. Então, cada caso, isso aí vai muito da dinâmica, do que aconteceu. Alguns casos, talvez, vai valer a pena fazer declaração dos últimos 5 anos e vir ajustando essa questão de renda, patrimônio. Então, tudo que a gente vai buscar fazer aqui é para minimizar, mitigar ao máximo o risco, né, de uma fiscalização, de algo dessa natureza. Né? Agora, realmente, quem for mais simples é o caminho mais simples mesmo. Perfeito, eu acho que hoje agrega muito mais, né? Assim, cada dia, como que conhecimento é bom, né? Cada dia a gente aprende algo mais, então hoje já acabei descobrindo que existe a diferença e que existe a declaração de saída definitiva e existe também a comunicação de saída definitiva. Isso. Conta estrangeira é CDE, conta de depósito estrangeira, e que tem um custo bem salgado, né? No Brasil. Também não são todos os bancos, mas alguns bancos. eu acho que foram informações valiosíssimas, Davidson e Gilberto. Muito obrigada. E eu vou colocar no grupo, vou colocar o resumo também desses 2 dias e vou deixar ali até o final de semana, né? Para ver se as pessoas precisarem, elas terem tempo ali de salvar o contato de vocês e entrar em contato com vocês. Perfeito. Se você vê também, Renata, que teve um volume legal aí de dúvidas, vale a pena a gente fazer mais um encontro. Ok. Né? A gente faz a agenda aí para amanhã. Peraí, que tem mais uma perguntinha aqui. Não sei se já foi perguntado, mas quem faz essa saída definitiva pode continuar contribuindo para o INSS? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Existem os tipos de contribuição, né? Então, tipo, facultativo, né? Existe o tipo de contribuição, contribuinte facultativo. Existe o código de contribuinte autônomo. O autônomo, ele levanta uma hipótese que a pessoa tem uma renda, né? Então, aí tem que ver o melhor enquadramento ali, para mim, seria um facultativo. Facultativo ali, 11%, aposenta por idade, não tempo de contribuição. Então, quando você faz a saída definitiva do país,
até mesmo essa questão aí de contribuição, tem que ter cuidado, porque se contribuir como autônomo, a Receita Federal pode interpretar que você tem renda aqui no Brasil, e quem faz a saída definitiva, né, e tem renda aqui no Brasil, ele sofre tributação, né, se for renda de autônomo, sofre tributação aí de 15%, né? Entende? Então, tipo, do valor que você contribui, eu contribuo como autônomo sobre 3 salários, por exemplo. A Receita Federal pode entender que isso daí é um rendimento que você está tendo, você está contribuindo, você está tendo renda. Então, cadê o meu imposto? Você está pagando INSS, mas cadê o imposto de renda? Né? Então, aí tem que ver. Agora, o facultativo, ele é a pessoa que opta por ter uma aposentadoria aqui, vai ter um salário mínimo, e só por idade. Tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Sim, né? A legislação prevê isso. Para quem já teve contribuições no passado, pelo menos 15 anos de contribuição tem que ter. Quem vai começar a partir de agora, né? Quem é jovem vai começar a ter a primeira contribuição a partir de agora. Aí a legislação já aumentou um pouco ali, uma faixa de 18 a 20 anos, dependendo ali da idade da pessoa, pelo menos isso de contribuição, até para poder aposentar por idade, né? Falando assim. Após a regra agora de transição, o tempo de contribuição somado à idade tem que ultrapassar, no caso para homens, 101 pontos, né? Não, no caso. Mas essa é a modalidade por pontos, né? Essa é a modalidade, existem algumas modalidades, essa é a por pontos, aí tem a tempo de contribuição, por idade, essa modalidade aí é outra. Existe sim o tempo mínimo. Só que agora eu vou falar outra coisa. Davidson, tá? Isso aqui é Davidson agora falando, tá? Pode continuar gravando? Pode continuar gravando. Esquece Silvas Contabilidade, esquece Davidson, tá? Como consultor financeiro, vendo a situação do INSS. Existe a pirâmide de pagamento e os analistas de mercado estão visualizando que não vai dar conta de continuar pagando as aposentadorias daqui a 20 anos, 25 anos. Então, a gente fala em 2040, entre 2050, existe esse medo da quebra do INSS. Então, o que eu aconselharia? Fazer a contagem de tempo, ver qual que é a posição hoje dentro da contribuição que já existe efetiva no INSS, qual que é a contagem de tempo para a aposentadoria. Muitas das vezes vale a pena fazer um tipo de investimento, uma previdência privada, comprar título público, que o próprio governo hoje ele já lançou título público para aposentadoria. Exatamente. Então vale a pena montar uma carteira de investimento com o valor que eu tenho disposição para pagar e com certeza, né, na realidade do cenário hoje, vai conseguir fazer um capital, né, para segurar, né, essa aposentadoria muito melhor do que talvez o INSS poderia atender. Então, o conselho Davidson, o que fez a saída definitiva ou não vou fazer por conta do INSS, vamos primeiro fazer uma conta, ver quanto tempo falta para você aposentar, se você aposentar, qual seria, né, a sua faixa de renda dentro, né, do pagamento desse benefício. Talvez valha a pena a gente começar a capitalizar esse dinheiro, formando, então, ali um colchão, e com o passar do tempo, utilizar esse dinheiro como essa fonte de renda passiva, né, para uma aposentadoria. Eu fiz um estudo recente sobre o INSS e junto, né, com uma pessoa especialista que ela fez os cálculos para mim, eu junto com ela, né, questionando, eu já teria o tempo já de contribuição. Eu tenho mais de 15 anos, né, trabalhando de CLT, mas eu não tenho idade, né? Então ela me sugeriu eu fazer pagamentos tipo 2 vezes no ano, sabe? Aqueles pagamentos para que eu pudesse manter o benefício caso eu tivesse, por exemplo, um afastamento, alguma coisa assim, eu não perder aquele benefício de doença, sabe? Então, a qualidade de segurado, né? Para não perder a qualidade de segurado do INSS. Isso, exato. Aí não pode ficar mais do que 12 meses consecutivos sem contribuição. Exato. Aí você faz 1, 2 por ano e aí não perde a qualidade de segurado. Exato. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o INSS ele já tem também combatido essa prática. Ele pode ser que ele venha recusar, talvez, por vias judiciais para conseguir essa garantia. O risco também é o seguinte, né? Se a legislação mudar até a data da sua aposentadoria e exigir passar
o mínimo, hoje o mínimo é 15 para quem contribuiu no passado, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Se ele jogar isso para 20 anos, ou Não. A gente 25 sabe que a anos, aí, regra muda tipo, toda hora, exato. aí você tem que ficar atento a isso. Aí, tipo, você perdeu um bom tempo ali que você poderia ter contribuído, então aí teria que começar a preencher essa lacuna, aí pode ser que lá na frente você já esteja Ele não já com a aceita idade mais pagar, avançada, né? fica mais difícil. Ok. Em alguns casos, o Então INSS assim, também não aceita esse pagamento, né, Gilberto? Eu mantive esse prazo aí, só que agora, então, eu quero aposentar, eu vou pagar retroativo, então, não, 5 anos que foi não para trás. Hein? O retroativo não. o retroativo, o que que acontece? Existe essa possibilidade, mas depende de uma autorização. Pode ser que o INSS realmente não autorize esse pagamento retroativo. A gente já viu situações lá que o contribuinte preencheu o carnê, foi lá e recolheu. O INSS não aceitou. Aí o contribuinte teve que pedir restituição do INSS, não do que ele recolheu no passado, porque o INSS não computou aquela contribuição no passado, retroativa, aliás, não computou aquela contribuição retroativa que ele fez para poder aposentá-lo na data que ele viu que daria para aposentar, entende? Então, ele deixou de contribuir um período e aí tentou contribuir retroativo, o INSS não computou, aí o que ele teve que fazer? Voltar a contribuir mensalmente até conseguir o direito de aposentar e depois entrou com um pedido de restituição daquilo que ele pagou de forma retroativa, demorou uns 10 anos para o INSS restituir para ele, e ele já estava até aposentado. Ok. Então, assim, ele passou por essa situação. Então, realmente, é uma questão, assim, que é um pouco arriscada também, a pessoa precisa pensar e decidir, né, se ela vai deixar de contribuir, já tem ali um tempo dela ali, os 15 anos, para quem contribuiu no passado, e vai ficar contribuindo 2 por ano até chegar a data, então é algo assim que é bem particular, né, uma decisão ali E quem que já depende muito da está pessoa. aposentado, né? Porque eu tenho clientes aqui hoje que já estão aposentados aí no Brasil e que já moram aqui, já são residentes aqui. Se eles fizerem a saída fiscal, corta essa aposentadoria deles? Não vai cortar, não. Mas aí, salvo engano, teria ali uma retenção ali de 15%. Não, Só Gilberto, a tem gente leu isso aí, não, é isento. a da aposentadoria? Pensão e aposentadoria, ela é isenta do imposto. Ou seja, Antigamente então ela cobrava, sim. ela é irreversível. A pessoa já está aposentada, se ela mudar para qualquer outro país, ela continua com a aposentadoria dela garantida. Isso. E aí, Isso. no Brasil, não tem essa cobrança do imposto, né? Do Perfeito, valor que ele recebe. perfeito. Ele pode ser tributado, eu vou receber esse convênio. Então, Portugal, eu sei que tem. Aposentou no Brasil, eu quero receber meu INSS, então o INSS paga lá em Portugal. Portugal pode tributar. Da mesma forma, a pessoa aposentou em Portugal e vai receber aqui. Ok. Então, também pode ser isento ou pode ser tributado também. Ok, perfeito. Aí tem que pegar cada caso. Tá bom. Obrigada, Gilberto. Obrigada, David. A gente extrapolou um pouquinho o horário. Obrigada, pessoal. A Ivna, Tranquilo. ali, todo mundo, né? A Rosana que participou aí. Muito obrigado. E qualquer tiver dúvida, pode colocar lá. A gente vai manter também um pouquinho o grupo, né? Para que vocês tenham essa opção aí de conversar com eles, ou agendar, ou tirar mais algumas outras dúvidas, né? O Davidson, ele responde, assim que a gente manda mensagem para ele, ele responde. Se ele não responder, daqui a pouco ele responde. Pode ficar Uhum. tranquilo aí. Obrigada e boa noite, então. Tá joia, pessoal. Valeu, obrigadão. Valeu. Renata, mais uma vez aí. Valeu. Que Obrigado pela isso. oportunidade, tá? Eu que agradeço. Um abraço Estamos à para todo mundo. disposição. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, valeu.